Ele cuida. Ele tem cuidado de nós. A fidelidade dele tem nos acompanhado todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ela se renova. Ela se renova todos os dias. Pai, nós somos tão gratos a você, Senhor, porque você nos fez fortes. Porque você nos fez fortes. Porque você nos fez, Senhor, cheias da sua presença, Senhor. Cheias de ousadia. Porque você nos fez, Pai, intrépidas, ousadas. Nós somos tão gratas a você, Senhor, porque você colocou em nós a habilidade de gerar, Senhor. Obrigada porque nós somos férteis, Pai. E não há situação alguma, Pai, que possa permanecer, Senhor, de forma infértil nas nossas vidas. Porque nós somos férteis. Porque você nos fez para gerar. Porque você nos fez para gerar. E não há morte nas nossas vidas. Em nós há vida. Aquilo que nós colocarmos as nossas mãos vai ter que prosperar. Porque a sua natureza, Pai, está em nós. Obrigada porque você nos deu o Espírito Santo. E Ele está conosco todos os dias. Ele não nos abandona, Ele nos deixa só. Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos capacita. Ele traz a instrução que nós precisamos. Obrigado porque nós não precisamos errar. Porque nós não precisamos andar com as nossas mentes, Senhor, preocupadas, Pai, divagando por aí. Porque o Espírito Santo está conosco. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigada por estar conosco todo o tempo, por nos ensinar todas as coisas. Nós somos gratas, Pai. Nós somos gratas, Jesus, pelo seu sacrifício lá na cruz. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos que foi uma escolha sua. Nós sabemos, Jesus, que foi uma escolha sua. Você poderia ter escolhido não ir para a cruz. Mas por amor a nós, você se entregou. Por amor a cada uma de nós, você se entregou naquela cruz. E por causa disso nós estamos aqui hoje. Por causa disso nós temos livre acesso à presença do Pai. Por causa do seu sim, Jesus. Por causa do seu sim, nós também dizemos sim, Senhor, para os planos que você tem nas nossas vidas. Porque Jesus disse sim, nós também dizemos sim. Porque Jesus decidiu se entregar naquela cruz, nós decidimos também abrir mão das nossas limitações humanas para dizer sim a você. Nós decidimos não depender da nossa capacidade natural. Por causa de você, Jesus. Por causa do seu sacrifício. Obrigada, Pai. Porque você nos deu todas as coisas. Amém. Obrigada, meninas. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Beber um pouquinho de água. Aleluia. Sabe, queridas, eu estou com muita expectativa para esse ano. Para todas as coisas que o Senhor vai fazer no nosso meio. Os planos de Deus, eles estão nivelados por cima, para a sua vida. Os planos de Deus para a sua vida, eles estão nivelados por cima e não por baixo. Esteja convicta disso. Então, mais um culto das preciosas. Você está feliz por isso? Amém. Eu estou muito feliz. Sabe, como você já sabe, Márcia já falou sobre isso no culto anterior. Nós vamos estar trabalhando esse livro esse ano. Esse livro de Joyce Meyer, né? O Campo da Batalha da Mente. E sabe, queridos, teve algo que veio ao meu coração durante o tempo que eu estava lendo, ouvindo os áudios.
sobre esse livro, que é o seguinte: veio a instrução sobre a pessoa que é liderança sobre as nossas vidas. Veio uma instrução específica da parte de Deus. Sabe como é que você vai ser abençoada? Se você se submeter a essa visão. Sabe que aqui tem chaves poderosas, que talvez você está preocupado em descobrir como é que você vai fazer as coisas acontecerem. E Deus deu a resposta, trazendo uma instrução para a pessoa que é liderança sobre a sua vida. E quando você se submeter a essa instrução, você vai encontrar tudo que você precisa. Como eu fui abençoada com esse material. E as minhas expectativas para esse ano estão lá em cima mesmo. Porque, como a palavra diz, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, ele nos liberta. Nos liberta para viver do jeito certo. E quando eu estava lendo, o livro e ouvindo os áudios, o Senhor trouxe ao meu coração para estar dando continuidade àquilo que Márcia falou. Márcia deu uma introdução sobre o livro, e eu queria começar de um ponto que ela falou, que é pensar sobre o que você está pensando. Pensar sobre o que anda rondando dentro da sua mente, na sua cabeça. Como Márcia falou aqui anteriormente, às vezes a gente deixa a mente da gente devagar. A gente deixa a mente da gente ir longe, solta. E às vezes nós estamos imaginando e nos colocando dentro de uma situação porque nós não estamos sendo capazes de discernir o pensamento e assim que ele chegar na nossa mente, nós já eliminarmos. Sabe que é extremamente importante você aprender a discernir se um pensamento ele é bom ou mau. E é fácil. Só que às vezes a gente só vai. E nem sempre os pensamentos que chegam à sua mente são seus. Você sabia disso? Você sabia que nem todo pensamento que chega na sua cabecinha é seu? Tem de origem o seu coração? Às vezes, Satanás está jogando, insinuando algo, e você agarra aquilo como se fosse seu e desenvolve toda uma história em cima daquele pensamento. E algo que veio muito forte ao meu coração durante esse tempo que eu estava lendo e estava meditando nessa palavra é que Satanás, ele tem mantido muitas pessoas, muitos cristãos, pessoas nascidas de novo, que Jesus já foi lá no inferno, resgatou, deu a vida eterna. E Satanás está tentando manter essas pessoas aprisionadas na mente. Sabe por quê? Porque ele não pode mais te roubar o céu. Então, ele vai te roubar a possibilidade de viver uma boa vida aqui. Então, se ele não pode mais mexer com a tua salvação, porque isso Jesus já resolveu, ele vai fazer por onde você não viver bem aqui. E a forma como ele tem que fazer isso é manipulando a sua mente. Porque se você pensar errado, você fala errado e você age errado. Então, a gente precisa ser rápidas. Nós precisamos ser rápidas para discernir os pensamentos. Se é um pensamento de vida ou se é um pensamento de morte. Entendendo que aquele pensamento ele não é seu. Que é uma sugestão de Satanás. E você ser rápida para cortar esses pensamentos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos 8. Versos 5 e 6. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana,
Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. Aquilo que controla a sua mente vai determinar se você vai para o caminho da vida ou para o caminho da morte. E deixa eu te falar algo. Tudo aquilo que era responsabilidade da parte de Deus para que você consiga escolher do jeito certo já foi resolvido. Você tem toda a capacitação de Deus dentro de você para escolher certo, para fazer as escolhas certas. Amém? Então você precisa entender, discernir os pensamentos. Discernir se o pensamento, a sugestão, o pensamento que está chegando à sua mente é algo vindo de você, é algo vindo do Espírito, algo vindo de Deus, e vai te levar por caminhos de vida ou o contrário. As ferramentas Deus já nos deu. Filipenses 3, eu vou citar, se você quiser anotar, você anota. Filipenses 3, no verso 13, diz: Irmãos, não penso eu mesmo, que já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, queridos, assim como Paulo falou aqui nesse texto, que ele pode se esquecer das coisas que ficaram para trás, você pode olhar pela última vez para as coisas que têm segurado a sua mente e que têm te mantido preso, que têm mantido você cativo. Pensamentos de morte, pensamentos de dor, sofrimentos que você viveu. E dizer, eu esqueço, eu deixo para trás, eu não vou mais carregar isso na minha vida. Eu não vou mais carregar esse fardo, eu não vou carregar mais esse peso. Isso ficou para trás, porque eu nasci de novo e Jesus me fez nova criatura. Nova criatura. Todas as ferramentas estão aí. O novo nascimento, ele foi a habilitação dos céus para você não carregar mais as coisas do passado. Para você não viver sofrendo com a mente cheia de ansiedade, cheia de dor, cheia de preocupação. Aprisionado com o que aconteceu no teu passado. Não é essa a vida que Deus quer que você viva. Não é assim que Ele quer que você permaneça. Não é assim. E aquilo que ele poderia ter feito para que você fosse capaz de não viver dessa forma já foi feito. As ferramentas já estão aí, você só precisa desfrutar. Então, entender isso é extremamente relevante. E uma vez que você compreendeu e detectou, você precisa começar a fazer um processo, que a gente fala muito sobre isso, que é o processo de renovação da mente. Sabe, deixa eu te falar algo. Existe um termozinho que se chama cosmovisão. Eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque eu não sou especialista, não vou me aprofundar. Mas cosmovisão é a forma como você percebe o mundo à sua volta. É a forma como você percebe as interações, os relacionamentos, como você vive, como você enxerga. A nossa cosmovisão, a forma como a gente enxerga o mundo, as nossas interações, elas são muito influenciadas pelo ambiente de onde a gente veio. Pelos nossos pais, pela nossa família, quando nós vamos saindo da fase da infância, pelos nossos amigos, pelos professores. Isso vai formando quem nós somos.
E sabe que às vezes nós temos uma visão equivocada sobre algo, porque nós passamos a nossa vida inteira dentro de um ambiente que promovia um conhecimento equivocado. Nós passamos a nossa vida inteira recebendo informação de que algo era de um jeito, mas essa informação que nos foi passada é contrária ao que a palavra diz. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, Tati, como é que eu vou fazer? Eu passei a vida inteira entendendo que as coisas eram desse jeito. Nova criatura. Todas as ferramentas que você precisa para fazer isso mudar estão dentro de você. A velha natureza não domina mais você. A natureza humana não domina mais os seus pensamentos. Agora você precisa tomar as rédeas e fazer as escolhas certas. Quer que eu te dê um exemplo sobre essa questão de cosmovisão? A gente pode estar diante de uma mesma situação. Eu vou usar o exemplo do amor. Você pode entender, diante de uma situação onde uma pessoa errou, falhou. Dependendo de como você foi criado, de como foi construída a sua percepção do mundo, para você, amor poderia ser uma pessoa chegar e dizer assim, oh, querida, é verdade, você passou por tudo isso. Mas não liga não, as pessoas erram com a gente. As pessoas falham. Vai acontecer, nós somos humanos. O que importa é você decidir não ficar assim. Aí essa pessoa vai se sentir acolhida, cuidada, amada. E eu vou te contar uma coisa. Valdeir disse que comigo isso não funciona. Às vezes eu digo assim, eu só queria um colo. Aí ele olha para mim e diz assim, você não precisa de colo, porque você não funciona assim. Se eu der muito colo a você e ouvir você demais, as suas lamúrias, a sua alma vai longe. Você precisa que eu diga o que é certo. Tem pessoas que elas vão entender o amor, sabe como? Quando você chega para ela e diz assim, para com isso. Para com isso. Não é assim que você precisa agir. Não é dessa forma. Você é forte. Isso vai te parar? A cosmovisão determina como nós recebemos as informações. Quer dizer que um jeito está certo e o outro está errado? Não. Sabe qual é o jeito certo? 1 Coríntios 13. O jeito certo é o que tiver escrito aqui. Como Márcia falou, nós temos as nossas personalidades. E Deus não tem problema nenhum com isso. Nós só não podemos determinar que um jeito é certo e o outro é errado. E também não podemos nos tornar presas por isso. Essa cosmovisão, se ela está te limitando de sair de uma condição de sofrimento, te mantendo aprisionado lá o tempo todo com um sentimento de coitadismo, então ela precisa mudar. Ela precisa ser renovada de acordo com as diretrizes do que a palavra fala. Amém? E esse é o processo de renovação da mente. É o que Paulo nos instruiu na palavra. Que nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quem é que vai aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aqueles que não se conformarem, aqueles que decidirem não ficar nas migalhas, não ficar alimentando a sua alma, e se moldar ao padrão da palavra. Renovar sua mente. Querido, é de uma hora para outra? Não. É simples o processo?
Não é tão simples. Como eu falei, nós temos uma forma como nós vivemos, como nós fomos ensinados sobre todas as coisas. No meu caso, são 37 anos de informação. Às vezes, vai ser um processo. Eu só não posso decidir não passar pelo processo. Eu não posso desistir. Ezequiel diz: eu lhes darei um coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Tudo que Deus poderia fazer já foi feito, agora é com a gente. Renovação da mente é com a gente. No novo nascimento, o espírito já foi transformado. Mas a alma, as emoções, a sua mente, é você que faz o processo. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Mas a gente precisa permitir. A gente não pode se agarrar com as situações, com as coisas. Meu Deus, mas é porque eu vivi assim, meu Deus, é difícil e tal, e ficar agarrado com isso a nossa vida inteira, e não provar do que Deus tem para as nossas vidas. Tem situações que vão ser mesmo, gente, vai ter que ser você, tá diante da situação, aquilo dali, as suas pernas tremer, mas você decidir enfrentar e passar. É você dizendo assim: Senhor, na minha condição humana eu não posso não. Mas eu não vou desistir, porque se eu retroceder, eu já sei de onde eu vim. Eu já sei onde é que eu estava, e lá eu não quero ficar mais, não. No livro, o tempo, misericórdia. No livro, na página 65, no parágrafo 2, eu vou ler para você bem rapidinho, para você ver. A esta altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar, a forma como nós pensamos, a forma certa para a gente pensar, nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas, preste atenção nisso, muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andaram em vitória, nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Sabe, já foi muito bom o que Jesus fez para a gente lá na cruz, mas Ele tem expectativa naquilo que a gente vai fazer no restante do processo. Ele tem expectativa. E quando a gente não olha só para as nossas limitações, a gente tem força. Sabe, queridos, eu já tive diante de situações que eu dizia assim: Senhor, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Só que o Senhor falava assim: não se trata só de você. Não se trata só de você. E aí, quando vem o peso das outras vidas, aí você enfrenta. Você diz: ai. Sabe um sentimento parecido com esse? Eu sempre fui, na minha cosmovisão, eu sempre fui ensinada a respeitar, a não discutir. Então, às vezes, as pessoas até me magoavam, pessoas que eu tinha muita expectativa. Mas eu tenho dificuldade em confrontar. Eu fico na minha. Mas sabe que quando Caio nasceu, as coisas mudaram um pouquinho? As coisas mudaram um pouquinho. A gente tem uma força assim por dentro. Pode mexer comigo, mas com ele. É esse o sentimento. Às vezes, se fosse só por você, o que Deus tem tratado ao seu coração, talvez você não fizesse. Mas porque você sabe as vidas, as pessoas, você enfrenta.
E eu queria começar a concluir falando sobre um capítulo deste livro, que é o capítulo que fala sobre a mente de Cristo. Deixa eu achá-lo aqui. Capítulo 15. Ele fala sobre a mente de Cristo. E por que é que eu quero falar isso? Porque a gente está construindo um conhecimento aqui. A gente já entendeu que a gente precisa discernir os pensamentos. Discernir se um pensamento é correto, se um pensamento é errado. Se ele vai me levar para a vida ou se ele vai me levar para a morte. Se eu decido prosseguir com ele, ou no momento que ele chega na minha mente, eu já extermino esse pensamento. Eu já entendi que isso é tarefa minha e que eu faço isso através da renovação da mente. E que eu não tenho desculpas para não fazer, porque tudo que eu precisava de ferramenta, Deus já fez por mim. Agora, como é que eu faço? E aí esse capítulo vem nos ajudar nisso, no como. E o título do capítulo é A Mente de Cristo. E aí ela traz informações, passos, que nós podemos seguir para ter essa mente de Cristo. Amém? O primeiro ponto é você entender que se existe um jeito errado de pensar, é porque existe o certo. Se tem um errado, se você detecta que existe um jeito errado de pensar, é porque existe um certo. Então, se existe um certo, então a gente tem que saber qual é o certo. Essa coisa aqui está bloqueando todo o tempo. E como é que a gente detecta isso? É você pensando, será que Jesus teria um pensamento como esse? Jesus é o nosso exemplo maior para todas as coisas. Então, a gente pode usar ele como padrão. Se a gente pensar, Jesus teria esse tipo de pensamento, e você pensa, é um absurdo, então não é para você também, não. Se não é para Jesus, não é para você. Então, o primeiro ponto é você entender isso. Aí você pode pensar assim, mas Tati, está me dizendo que eu tenho que pensar como Jesus pensou. Tudo bem, eu sei que tem pensamentos errados que eu preciso deixar de lado, mas aí querer que eu chegue no nível de Jesus, de pensar como Jesus pensou, está querendo me nivelar por cima mesmo. Aí eu vou ler para você, se você quiser anotar. Primeiro que Paulo já falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo conseguiu, a gente também consegue. Mas o texto que eu quero ler é 1 Coríntios 2, 14 e 16, fala o seguinte: o homem natural, diga, não está falando comigo, não está falando com você. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual, fala agora, está falando comigo. O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí vem a chave do versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já tem a mente de Cristo. Se você estava achando que era... Tato, você está querendo exigir demais. Se você estava pensando, Paulo conseguiu, quer dizer que eu vou conseguir, você já conseguiu, você já tem a mente de Cristo. Você já tem ela. E aí, nesse capítulo, Joyce, a Best, Joyce, ela fala das 6 tópicos. Ela fala, primeiro, pense positivamente. Sabe, queridos, uma pessoa que é negativa, a mente já é terra infértil. Então, o primeiro ponto é aí, pense positivamente. Pense de forma positiva. Se você está pensando de forma positiva, os seus pensamentos são pensamentos de paz. Pensamentos negativos é contrário à mente de Cristo. Então, eles não podem se proliferar na sua mente. Eles são cheios de fé e de esperança. Se os seus pensamentos geram fé, alegria, esperança, são pensamentos de paz. Agora, se os seus pensamentos são negativos, eles geram medo, aflição, dúvida, angústia. E esses não são pensamentos da mente de Cristo. E sabe que tem pessoas
que já adotaram esses pensamentos como um estilo de vida. Tem pessoas, eu não sei se você já conheceu alguém assim. Espero que não. Mas existem pessoas que elas já adotaram não só os pensamentos negativos, mas um estilo de vida negativo. Quando você vai falar com a pessoa, existem pessoas que quando você vai falar com ela, tudo que sai da boca da criatura é morte. Incomoda, machuca. Você fica assim, querendo quase que fazer por osmose, em posição de mãos para mudar a pessoa. Sabe, Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, os pensamentos precisam ser positivos, porque assim como nós imaginamos na nossa alma, na nossa mente, assim nós somos. Lembra que a gente falou? Pensa certo, age certo, vai viver uma vida correta. É uma cadeia, né? Começa no pensamento, aquilo sai pela minha boca através de palavras, vira uma ação, uma atitude e um estilo de vida. Isso não quer dizer que pensamento positivo é, como o pessoal fala aí no mundo, mentalizar algo que vai acontecer. Não é isso. Não é isso. Até porque a palavra diz, a fé sem obras é... Então, não é porque você está pensando, vou pensar aqui, vou visualizar, vou ficar imaginando a minha casa arrumada. A minha casa está arrumada, o almoço está feito. E aí você abre os olhos, está tudo lá. Não é assim. Né? Não é assim. Mas se você já começa com a sua mente improdutiva e pensamentos errados e equivocados, você já perdeu. Sabe? Se Satanás consegue ganhar a gente aqui nos nossos pensamentos, a gente nem vai fazer resistência a ele. Então, nós precisamos ter pensamentos ajustados. E, principalmente, acerca de nós mesmos. Acerca de você. Pensamento correto. Sabe, Jeremias diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos? Pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esses são os pensamentos do Senhor ao seu respeito. Uma pessoa negativa, ela vai viver a vida dela inteira sem desfrutar da bondade de Deus. Sempre preocupada, o ambiente pode estar maravilhoso, quando a pessoa tem os pensamentos negativos, ela vai chegar em qualquer lugar e ela vai encontrar um problema. Ela vai encontrar algo para falar. Essa pessoa, em tudo que a pessoa está presente, ela arruma uma situação, não há como essa pessoa ser feliz. É uma vida triste. E não é essa a vida que Deus quer que a gente viva. E sabe, isso não é para trazer condenação, não. Isso não é para trazer condenação, é para trazer luz. É para trazer luz para as nossas mentes, de que nós não podemos viver dessa forma. Geralmente, se você for conversar com uma pessoa assim, você vai entender ela, você até vai entender. Porque muitas vezes essas pessoas, elas vieram de uma cosmovisão problemática, de dificuldade. Ela tem, sabe, os motivos para ser daquele jeito, ela até tem. Às vezes, eu não sei se vocês já leram todo o livro, se vocês ouviram, eu vou confessar aqui, né? Eu ouvi os áudios, a Raquel colocou lá, é uma bênção ouvir os áudios. Eu ouvi 2 vezes, em 2 vezes. Porque eu sou um pouquinho acelerada, então, coloco em 2 vezes, ouvi 2 vezes, é como se fosse o tempo de uma só. Ouvi em 2 vezes. E eu não sei se você percebeu que Joyce, é para não ter que falar o nome todo, gente. Joyce, ela, em alguns momentos, ela fala um pouco sobre o testemunho dela, aqui aquilo ela vai falando. Sabe, muitas pessoas têm sim razão para viverem uma vida daquela forma.
Às vezes as pessoas que deveriam amar, cuidar, proteger, são as pessoas que machucam. Se você ouviu, se você não ouviu ou leu o livro todo, ela foi abusada na infância pelo pai. E ela ficou aprisionada a isso por muito tempo. E a gente, às vezes, não consegue dimensionar o que é uma pessoa que deveria ser a responsável por proteger, por cuidar, por livrar, por guardar, ser a pessoa que fere. Às vezes as pessoas têm, lá no fundo, elas têm um motivo. Elas não são daquele jeito por qualquer razão. Só que o que não dá é para você se agarrar e viver a sua vida inteira como se você ainda estivesse vivendo aquela situação todos os dias. Porque se você se agarra com o problema, se você se agarra com a mágoa, com o rancor, não vai resolver o passado, não. Não vai resolver. É como se você estivesse todo dia decidindo viver aquela dor de novo. E é isso que o Senhor não quer para as nossas vidas. E é quando Paulo fala, as coisas ficaram para trás. Esquece das coisas que ficaram para trás. Você não recebeu o amor de quem você deveria ter recebido? Deus é um bom pai. Ele ama você. E se você precisa de pessoas, Ele vai colocar as pessoas e vai amar você através da vida de pessoas. E você vai ser restituído desse buraco que ficou dentro da sua alma, das suas emoções. Mas decida não ficar assim. Decida não chegar no céu, não tendo cumprido o que Ele tinha para a sua vida, porque você decidiu ficar agarrado com esse sofrimento, com essa dor. Nós temos a escolha. Nós temos a escolha. Ele nos deu tudo, Ele nos deu o Espírito Santo, para que a gente não estivesse sozinho, para que a gente tivesse Ele, para nos consolar das nossas dores. Então, desculpa, eu sei que é pesado usar a palavra desculpa para uma situação como essa, mas a gente não vai ter diante de Deus. O segundo ponto que ela traz é, tenha a mente de Deus. Você já parou para perceber que, às vezes, a gente convive tanto com algumas pessoas que a gente vai pegando algumas características dela? O jeito de falar, às vezes os jeitos mesmo, eu não sei como é que fala aqui. Lá na Paraíba a gente fala armunganga, o negócio. A gente vai pegando o jeito de falar, a gente vai se parecendo com a pessoa. Quando você tem um relacionamento muito afinado, que você convive muitas vezes, até a sua forma de pensar sobre algumas coisas muda. E você começa a ponderar a influência que aquela pessoa tem na sua vida, e você vai se parecendo cada vez mais. Isso acontece muito no relacionamento do casal. Com o tempo, é muito provável que vocês vão se afinando ao ponto de vocês olharem um para o outro e vocês saberem o que está passando. O que é que o outro está imaginando, o que é que o outro está querendo te dizer, só através do olhar. E sabe que não é diferente com Deus? Quanto mais você se relacionar com Ele, quanto mais você se dedicar ao ensino, a aprender a palavra, a aprender quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age, mais os seus pensamentos vão se alinhar com Ele, mais você vai pensar da forma certa. Agora, isso é impondo as mãos, Senhor, eu quero pensar como você pensa. Não. Isso é decidir ter comunhão com Ele, orando, se dedicando à palavra, porque você só tem como conhecer Deus se você conhecer a palavra. Relacionamento com o Espírito Santo. E isso é o ter a mente de Deus. Tenha a mente de Deus. Salmos 143, 5 diz: lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso que em tudo que fizeste. Sabe, você trazer a sua memória, trazer no seu coração todo o seu histórico com Deus. Às vezes a gente coloca muito os nossos olhos naquilo que ainda não aconteceu. Naquilo que a gente ainda não é. Naquilo que a gente ainda não conseguiu. Aonde a gente não chegou. Mas olha para onde você já chegou.
para onde você já chegou, para aquilo que Ele já fez em você. Todas as vezes que você colocou algo diante dEle, e você pensava que aquilo era a maior situação que poderia acontecer na sua vida. Porque deixa eu te dizer, quando a gente está passando por um problema, aquele é o maior problema das nossas vidas. E passa. Então, ter a mente, lembrando das coisas que o Senhor já fez, também vai te ajudar a ter a mente em Deus. Iniciar o dia do jeito certo, pensando, sabe? Eu não sei você, mas eu já tive dias que eu fui dormir pensando, Senhor, como é que é isso? Como é que vai ser e tal, e não sei o quê. E adormecia, eu não adormecia, eu desmaiava de cansaço, às vezes físico e mental, tentando resolver algo que eu não ia conseguir resolver. E quando eu abri os olhos, era assim, como é que eu vou resolver? Já começava assim o dia. É angustiante. Porque, vamos pensar juntas aqui. Se a situação é difícil e eu já sei que eu não vou resolver, aí eu nem vou resolver e ainda vou ficar preocupada, angustiada, contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Aí você vai dizer, Tati, não é tão fácil assim. Não é não, mas a gente tem que decidir fazer. A gente tem que decidir sair do lugar onde a gente aceita que não é fácil e não faz. Josué 1:8 diz, não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Sabe? Implantar na nossa mente os pensamentos de Deus. Meditar na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. O terceiro ponto que ela traz é, tenha a mente, Deus me ama. Deus ama você. Você precisa ser convencido disso, de que Deus ama você, de que Ele tem cuidado de você, que Ele se importa com você. 1 João 4,16 diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, que no amor permanece em Deus, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Permaneça nesse lugar onde você guarda o seu coração e diz, eu sou amada por Deus, eu sou amada por Deus, eu sou amada por Deus, eu sou cuidada por Deus, Ele está me amando, Ele está me protegendo. Essa mente que pensa dessa forma em vez de pensar o contrário. E isso é tão sério e tão importante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele orou para que as pessoas entendessem o amor de Deus pela vida delas. O texto diz assim, peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. À medida que nós confiamos, Cristo habita em nossos corações. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão forte. Aí ele fala, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender. Que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Gente, é muito amplo. É muito grande o amor de Deus por cada uma de nós. É muito grande. E a gente não pode negociar isso. Saber que Ele nos ama, que Ele está cuidando da gente, independente de onde a gente esteja, do que a gente esteja passando, vai te dar confiança para passar pela situação. Não é se conformar com a situação, mas é passar com a mentalidade correta. Deus não me abandonou, Ele está comigo, Ele me ama, Ele está cuidando de todas as coisas. E ainda que eu esteja passando por qualquer tipo de situação, a palavra diz que todas as coisas cooperam.
Todas as coisas, elas cooperam, elas concorrem, elas contribuem, elas colaboram para o seu bem. A convicção desse amor vai nos ajudar a passar da forma certa pelas situações. Vai ter, porque a palavra já disse que ia ter. Vai ter. Agora, como é que a gente vai passar? O quarto ponto que ela fala é: tenha uma mente exortativa. Sabe? E eu fiquei lendo essa parte e eu vi como o mundo está trabalhando para que a gente pense contrário a isso daqui. Como o mundo está trabalhando para que isso daqui seja assim. Às vezes, se você conversar com uma pessoa que não conhece das Escrituras, que não conhece a palavra, isso para ela é um absurdo. No texto, se você já leu, você sabe, mas se você não leu, quando você lê, você vai entender. Ela fala sobre a importância de você ser encorajadora de outras mulheres. Sabe o que é que o mundo diz? Que nós temos que concorrer umas com as outras. Essa é a cultura do mundo, que as mulheres são competitivas. Quantas vezes você já ouviu isso? Que as mulheres são competitivas e que os homens são amigões. Que eles são amigos uns dos outros, mas a gente só sabe competir. O mundo está trabalhando para isso. Sabe? No mundo as mulheres podem ser competitivas, mas no reino a gente é impulsionadora de outras mulheres. Nós motivamos, nós influenciamos, nós damos apoio, nós incentivamos, nós comemoramos, celebramos junto com elas. A gente não está aqui para competir, isso é bobeira, é besteira isso. Porque no reino cada um tem o seu lugar. No reino cada um tem o seu lugar. Eu não posso fazer o que Marina está fazendo. Eu não posso fazer o que Raquel está fazendo. Eu não posso fazer o que o Márcio está fazendo. Para que concorrer? Gente, o pensamento... porque as pessoas estão roubando de mim. Não existe, tu acha que... Se as pessoas estivessem roubando de você, ela estava roubando primeiro de Deus. Porque foi Deus que te deu. Não existe isso. Não existe isso. Nós estamos aqui para promover umas às outras. Para celebrar umas com as outras, para nos fortalecer, para sermos amigas verdadeiras, amigas leais. Sabe? Aquele tipo de amizade que você sabe que você pode chegar para a pessoa e dizer assim, estou pensando assim, estou assim e tal, e você não vai sair com condenação daquele lugar pensando, o que é que fulano vai pensar de mim? Porque você tem que manter uma aparência forte de que você não erra nunca. Sendo que todo mundo sabe que a gente está crescendo. E que ninguém é perfeito. Não espera a perfeição das pessoas. Não espera a perfeição das pessoas, não. A gente está todo mundo crescendo, todo mundo avançando. Algumas áreas minhas já foram ajustadas, outras não. Talvez sejam diferentes. Mas todo mundo está crescendo. O quinto ponto que ela fala é desenvolver uma mente agradecida. Gratidão. Gratidão no seu coração vai te ajudar a ir longe em Deus. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela esboça gratidão, ela é agradecida. O Salmo 100, no verso 4, diz: entre pelas portas com ações de graças. E nos seus átrios com louvor. Você já conviveu com uma pessoa que ela exala gratidão, bondade, é doce? É tão bom, é tão contrário daquela pessoa que a gente viu antes, da mente negativa. É bom de estar junto, é agradável. E algo que veio ao meu coração quando eu estava lendo sobre essa parte de mente agradecida, é que muitas vezes a gente é grata por outras mulheres, por outras pessoas. E é uma gratidão genuína, verdadeira, mas ela só existe no seu coração. Ela nunca foi extraída, nunca transbordou para palavras e a pessoa nunca nem sabe disso. Sabe? Cultivar esse hábito da gente expressar para as pessoas gratidão. Olha, eu sou grata a você por isso.
Eu sou grata porque você me ajudou, porque você é assim, porque você me suportou, porque você me suportou, gente. Não é na condição. Eu não estou querendo dizer para a gente ser um monte de gente difícil de conviver e a outra pessoa tem que estar suportando a gente, não. Suportou de apoiar, de levantar. Obrigada por isso. Eu sou grata a você pela sua vida. Sabe? Expressar a gratidão. E por fim, se o negócio colaborar aqui, mantenha a mente na palavra. Isso aqui a gente já falou um pouco lá no começo. Guardar esse coração de que medita na palavra de dia e de noite, de que está exposto à palavra, de que recebe da parte de Deus as instruções corretas. Tiago, no capítulo 1, verso 21, fala: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. A palavra implantada significa que foi uma palavra que ela não foi só jogada. Foi uma palavra que foi meditada, mastigada, ruminada, que você gastou tempo ali, que você cresceu naquilo, que você buscou entender o que Deus estava falando sobre aquele assunto. Sabe? Se você medita sobre cura, você é curado. Não tem como você meditar sobre cura, meditar e uma hora a revelação não chegar na sua vida e você não aceitar mais viver enfermo. Se você medita sobre as bênçãos do Senhor, você chega um ponto que prosperidade te alcança, porque a sua mente entende que Deus já fez aquilo por você e que é sim a vontade dele que você prospere. E se você começa a meditar do jeito certo sobre a sua família, sobre o seu casamento, vai ter uma hora que vai ser do jeito que você está pensando. Assim como é fácil para a gente entender que Deus quer que a gente ande em cura divina, ande em prosperidade, também deve ser fácil entender que Deus quer que a gente tenha famílias saudáveis. Famílias saudáveis, bem ajustadas. Para a gente encerrar, eu anotei algo aqui. O único caminho para você vencer é estando plenamente convicto de que você já é mais que vencedora. Essa é a única forma de você vencer. Esteja plenamente convicta de que você já é, sim, mais que vencedora. Amém?